falar do doutor Dirceu Mendes Arcoverde, é preciso a gente pensar, refletir, pela magnitude do grande nome que ele foi, primeiro como médico, que fez uma cirurgia em mim quando eu tinha 15 anos, tirou um apêndice supurando. Grande cirurgião, recentemente chegado de Teresina. Daí começou a amizade dele com a minha família de Água Branca e a dele com raízes em Amarante. E sempre ele conhecia meu pai e minha mãe, daí a escolha dele para ser o meu cirurgião. Lá na frente eu nunca imaginei, não é, que o doutor Dirceu viria a ser secretário de saúde do doutor Alberto Silva e eu seria subsecretário do Armando Basto na comunicação. E aí veio o entendimento. Passado isto, o doutor Lucídio, ele secretário de saúde do Alberto Silva, e depois ele virou governador, não é? O doutor Lucídio me demitiu de todos os empregos, do DR, de tudo. E quando ele, Dirceu, assumiu, eu me lembro que o Dirceu me acolheu na Secretaria do Trabalho, lá na beira do Rio Puti, no troca-troca, me deixou lá caladinho para ninguém mexer, enquanto passava a crise. E assim estreitou cada vez mais a amizade com a gente. Agora, como profissional, grande cirurgião, grande cidadão, incapaz de elevar a voz contra alguém. Manso, tranquilo, educado, muito fino. E lá na frente, eu acolhi uma amizade minha, já na minha juventude, do Zé Mendes Soares, irmão do Jurandir Mendes, e eles primos. Aí juntou mais ainda o fortalecimento dessa amizade. O Zé Mendes, falecido recentemente, e o Jurandir Mendes, grande cirurgião, ainda vivo, graças a Deus, primo do doutor Dirceu. Aí as famílias, como eu era amigo da família deles, aumentou mais a amizade com o doutor Dirceu Mendes Arcoverde. Por que a gente perdeu a eleição para o doutor Dirceu por 30 e poucos mil votos? O doutor Alberto tinha saído do governo, era o mito das grandes obras, do asfalto, né? E o doutor Dirceu, um candidato do Petrônio, do Lucídio, era forte. Aí eu vou fazer uma comparação, por que nós ganhamos a eleição do Freitas Neto? O doutor Alberto perdeu para o doutor Lucídio por 32 mil votos. Eleição dura, mas foi primeiro suplente do doutor Dirceu, que, por ironia do destino, veio a falecer logo no comecinho do mandato. No primeiro discurso, ele teve um AVC na tribuna e faleceu. O doutor Alberto ascende ao Senado pela morte do doutor Dirceu, uma morte prematura que causou tristeza a muita gente, pelo homem manso, tranquilo, fino, educado que ele era, e cirurgião que operou essa Teresina quase toda. Mas a coisa evoluiu. Aí eu vou sair dessa eleição de senador, porque depois o doutor Alberto assumiu o lugar dele e lá na frente decidiu se candidatar a governador de novo, numa eleição que era para nós termos perdidos a eleição. E pouca gente sabe disso no Piauí. Sabe quem ganhou aquela eleição, a segunda eleição do Alberto Silva, em 86? Uma grande chuva que deu no sul do estado. Se não fosse a chuva no sul do estado, o Freitas Neto teria ganho aquela eleição do Alberto Silva. E eu vou lhe contar aqui essa particularidade, porque ela é histórica e merece ser levada para os anais da história do Piauí. Os nossos amigos do sul, do Piauí, aquela região grande do Piauí, ligaram: doutor Alberto, a chuva foi tão grande aqui que os riachos estão cheios e os caminhões dele não podem, porque naquele tempo tinha os currais eleitorais, era dentro da cidade. O eleitor vinha do interior para aquele curral daquele partido, ali tinha churrasco, tinha festa, tinha cerveja, dali eram levados para a urna. E os nossos amigos lá do Alto Sertão, que dividiam com ele a liderança política de cada município, nós vamos ganhar a eleição. Os eleitores deles não estão podendo atravessar os riachos. Cada um ligava do município. A cheia é tão grande que eles não têm como ir votar, e é distante, não tem como dar tempo. Quem ganhou aquela eleição do doutor Alberto Silva contra o Freitas Neto não foi só o doutor Alberto. São Pedro ajudou e muito, interviu naquela eleição. Foi a chuva que nos deu a vitória. Seria outra derrota apertadinha, como era a apuração, você lembra? Do Freitas Neto com o doutor Lucídio. Quando chegou na região que o eleitor dele não foi votar, porque os carros não passavam,
que eram as últimas urnas a serem apuradas, o doutor Alberto foi lá e ganhou por uma mixaria de votos, você lembra? Olha, eu não entendi por que aquilo. Aconteceu um afastamento. O doutor Dirceu, um homem de fino trato, ele sempre foi um homem fino, educado, manso, só falava baixo, não falava alto, de tão educado que era. E o doutor Alberto também um homem manso. Mas houve um desentendimento, talvez, porque ele aceitou enfrentar o doutor Alberto como candidato a senador. Eu acho que isso magoou o doutor Alberto, porque ele tinha sido secretário dele. E, na realidade, ficou esse afastamento. Mas eu acho que o doutor Dirceu, ele não tinha inimigos, não. Tinha muito amigo, porque ele salvava a vida de tanta gente como cirurgião. Eu mesmo, que era adversário dele por causa do doutor Alberto, que tinha sido muito amigo dele, sou da família dele, do Zé Mendes, do Jurandir, eu lamentava aquilo, porque eu tinha uma admiração por ele. Eu visitava na Secretaria de Saúde, junto com o Jurandir Mendes, primo dele, que dirigia com ele a Secretaria de Saúde. Eu ia lá, amigo do Jurandir, amigo do Zé Mendes, e ia visitar o doutor Dirceu. Sempre amigos fomos, mas aí, infelizmente, a política vai afastando as amizades, os relacionamentos, mas eu nunca deixei de admirá-lo, de respeitar pelo grande homem que ele foi, pelo grande profissional de medicina e pelo grande governador que ele fez, que, olha, é um governador que deixou marcas. Olha, o doutor Dirceu Mendes Arcovelha deu sequência ao projeto de asfaltamento do Piauí, ligando os municípios. Por exemplo, o doutor Alberto ligou de Floriana a Corrente. De Floriana a Corrente é 1,5 de distância daqui para Fortaleza. São 900 quilômetros. O doutor Alberto fez. E o doutor Dirceu depois saiu interligando o asfalto que ele fez. De Teresina para Barras, ele foi interligando para os outros municípios. Interligou, levando para Castelo, naquele asfalto leve que ele fez, porque era mais barato, com a Queiroz Galvão, e foi até aquela cidade lá do Pompilho, depois de Castelo. Ele levou de Barras, onde o doutor Alberto deixou, o doutor Dirceu levou para Batalha, Esperantina, Luzilândia e Joaquim Pires, no asfalto que não era aquela, era um tratamento contra pó. Mas naquele tempo, sem dinheiro, foi uma grande obra. Ele marcou um grande tento, que depois, na volta do doutor Alberto, ele botou um asfalto mais alto por cima e ligou Joaquim Pires por baixo até chegar em Parnaíba, chegando já perto ali de Buriti do Lopes. Naquela época, os governadores tinham um planejamento também que vinha de Brasília, planejamento federal, porque os generais seguiam. Mas ele era um homem inteligente, ele tinha o caminho dele, tanto que o centro administrativo foi coisa do governo dele, não foi coisa de planejamento de estrada que tinha o Piauí. O Verdão, ginásio coberto Verdão, obra do doutor Dirceu, que marcou muito. Era uma penitenciária e o campo de futebol. Ele fez o Verdão, que obrigaram a tirar a penitenciária de lá e levar para outro lugar. Então foram obras assim que foram marcando os hospitais que ele fez no interior. Tem hospitais que o doutor Dirceu fez, como o doutor Alberto fez nos 2 governos dele. O doutor Dirceu fez muitos hospitais também no interior. Acho que o Piauí, desses estados do Nordeste, é o estado que tem mais hospitais no interior, devido ao doutor Alberto Silva e o Dirceu Arcoverde. Até em Parnaíba o doutor Dirceu fez hospital, que tem o nome dele lá, né? Hospital Dirceu Arcoverde. Eu acho que para fazer, voltado para o homem, para a pessoa, é fazer as estradas que ele fez, os hospitais que ele fez e manter as escolas do estado todas funcionando normalmente. Ele cuidou. Mas, na realidade, o doutor Dirceu, ele marcou também a imagem dele, que como médico, quantos hospitais ele não fez no Piauí? Quantos, não é? Ele era um homem dinâmico, sério e simples, incapaz de elevar a voz contra ninguém ou de ser grosseiro contra quem quer que seja. O doutor Dirceu sempre foi um homem de fino trato, a exemplo do doutor Alberto, que também era um parnaibano de fino trato. Tanto que eles se deram bem a vida inteira. Quem os separou foi o sistema oligárquico dominante, que era um radicalismo terrível. E quando ele passou para o lado de lá, eles se distanciaram. E depois ele se foi, e o doutor Lucídio veio atrás do doutor Alberto, e fizeram aquela aliança gigante que levou para o Karnak
o doutor Alberto governador e o doutor Lucílio vice. Isso é a dinâmica da política. Ela muda muito. Os inimigos de ontem poderão ser os aliados de amanhã. E os aliados de hoje poderão ser os inimigos de amanhã. O nome disso é dinâmica da política. Não, eu nunca me filiei na Arena 2. A primeira vez que eu me filiei a um partido foi ao MDB na época. Quando ele foi para lá, eu entrei no MDB, mas eu não era. Tanto que eu fui candidato eleito pelo MDB. Não era PMDB naquele tempo, era MDB. Depois nos mudamos para o PP do doutor Tancredo Neves, Partido Progressista. E hoje eu não sou um grande nome na política por dois motivos. Primeiro, porque o doutor Dirceu, o doutor Tancredo, quando eu ouvia meu discurso em Teresina, dizia: Alberto, me dá esse menino para mim. Deixa eu levar esse menino para Minas. Lá não tem mais esse discurso. Eu me lembro quando o Getúlio ia para São João del Rei, que era a cidade onde ele nasceu, que eu discursava que o Getúlio me pegou e levou para o Palácio do Governo, da Presidência, Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Deixa eu levar esse menino para Minas. Pediu várias vezes, nas vezes que ele andou aqui. Então a gente vai fazendo a história política da gente. Aí eu me candidatei, lancei um livro, aí fui falar no comício da Vermelha com ele. Aí eu falei do livro, quando ele foi falar, olhou para mim no discurso: meu filho, você está me impressionando pela segunda vez, desde aquele discurso lá na zona aqui da zona do Marquês, naquele Marquês, que você sacudiu aquele povo todinho como ninguém, e hoje você vem falar, depois de um belo discurso, o lançamento desse livro, e eu quero ajudar neste livro. Então a minha amizade com o doutor Tancredo era tão grande que quando ele faleceu antes de ser presidente da República, eu disse: perdi minha chance de ser governador, porque ele tinha aquela admiração por mim. Eu era muito jovem e eu tinha um discurso de adulto, não é? Que ele achava. Olha, ele fez história, porque as estradas que ele fez tinha base e subbase, só fizeram asfalto em cima. Quando a estrada era mal feita, que naquele tempo quem fazia as estradas do Piauí era Queiroz Galvão, que sabe fazer estrada. Hoje no Piauí, eu não vou dar nome de construtoras aqui, eu não quero agredir ninguém, mas as estradas hoje é com sorrisal. Você bota um asfalto, com menos de um ano fura. O doutor Alberto Silva, quando fazia as estradas dele, o doutor Dirceu deve ter aprendido com ele descia do carro com o estilete na mão, vamos ali tomar isso. Ele saía enfiando o estilete no asfalto. Se tivesse menos de 5 centímetros de asfalto, ele não recebia aquela estrada. Olha como ele era exigente. Tanto que as estradas dele, Teresina União, Teresina de Freitas, a estrada de Teresina Barras, que é feita com aquela pedrinha redonda, seixo, durou mais de 30 anos. Aquilo ali é uma loucura. Aliás, eu acho, aproveitando a oportunidade, que construir asfalto com seixo, como nós temos em abundância de Teresina a Palmeirais, até perto de Amarante, a estrada, porque o seixo é redondinho, ele fica bem aconchegante dentro do asfalto. E aquilo é uma pedra. Junta pedra com pedra e o asfalto vai ligando. É como se fosse aquelas estradas de concreto que tem no sul do país. Ah, também. Ele fez muito saneamento básico, o doutor Alberto começou, ele iniciou e levou muito para Teresina. Quando o doutor Alberto voltou também, tá entendendo? Agora foi no segundo governo do Alberto Silva que o saneamento básico foi gigante. Por quê? Porque o doutor Alberto Silva recebeu 32 bilhões de cruzados novos para o saneamento básico de Teresina. Foi quando eu era líder dele do governo, já no segundo governo dele. E foi a maior rede, mas o doutor Dirceu iniciou, o Elvídio Nunes também fez saneamento básico. Agora, o gigante projeto de saneamento básico foi feito pelo doutor Alberto, doutor Freitas Neto continuou, todo mundo continuou depois. Tanto o governador Wellington Dias agora continuou muito. Mas quem começou foi o doutor Alberto Silva. Ele foi agigantado no segundo governo dele, mas o doutor Dirceu cuidou também do saneamento básico das pequenas cidades que não tinham água, que não tinha caixa d'água, que não tinha estrutura nenhuma, onde ele levou a Gespisa para o interior para levar água para aquelas cidades que todo mundo tinha um poço cacimbão do fundo de casa. O doutor Dirceu, talvez, se eu não me engano, foi o campeão de levar água tratada da Gespisa para o interior. E isso é saneamento básico. Me recordo que depois ele ficou superado.
E nesse segundo, que a cidade cresceu muito, e o doutor Alberto, no segundo governo, ele fez a maior estação de tratamento d'água da história de Teresina, que é aquela lá ali do Saci, não é? Teve que fazer outra. Mas o doutor Dirceu marcou, como médico, ele foi buscar o que era de melhor importância, de infraestrutura, em benefício da saúde da população. Tanto que a GESPISA vem desde dele para cá também. O doutor Dirceu tem uma formação acadêmica, o doutor Alberto tinha outra, ele era médico, o doutor Alberto engenheiro. O doutor Alberto engenheiro da escola de Itajubá, em Minas. Escola onde todos os professores eram alemães que fugiram da Segunda Grande Guerra. Por isso que ele era um político diferenciado no campo da visão administrativa de obras, não é? E eu vou contar um episódio depois do Albertão, você me cobre, que é muito importante isso. E daí o doutor Alberto ser o engenheiro das obras. O doutor Alberto e o doutor Dirceu caprichou mais na saúde. E os grandes hospitais de saúde do interior foi o doutor Dirceu que construiu também. Isso para mim foi um grande... Tem até o hospital Dirceu Arco Verde, Piripiri, Parnaíba também tem. Coisas do doutor Dirceu. Essa infraestrutura na saúde, eu acho que ela é básica, ela é importante para o bem-estar, para a saúde das famílias, em especial das crianças. O doutor Alberto teve mais liberdade porque chegou sem ter comprometimento com ninguém, nem com o Petrônio. Ele foi indicado pelo Costa Cavalcante, que chegava no Ceará, e o Alberto Silva tinha eletrificado todo o Ceará. Parnaíba tinha luz de Paulo Afonso e televisão do Ceará, que a gente não tinha, levado pelo prefeito Alberto Silva. Então, cada um tem a sua história, cada um tem a sua passagem de grande valia, de grande valor para o progresso e desenvolvimento do Estado. Não, porque ele foi um governador escolhido pelo Petrônio, né, pelo doutor Lucídio, e o Petrônio Portela tinha vínculos, não é? Tinha vínculos, foi indicado pelo Golbery, pelos militares, já que o Petrônio depois, quem reinava aqui era o senador Petrônio. Era o grande cacique da política do Piauí, enquanto os generais mandaram. O doutor Alberto veio melhorar um pouco no governo do Figueiredo, mas o Petrônio foi o homem mais prestigiado no Piauí pelos generais de 64. Tanto que fez do doutor Dirceu governador, contrariando o doutor Alberto Silva, que não, aliás, não contrariou. O doutor Alberto também apoiou o Dirceu, foi apoiado pelo Petrônio, pelo Lucídio, pelo doutor Dirceu, mas depois eu acho que o Petrônio exigiu. Já foi. Mas todos apoiam, foi. Exatamente. O afastamento do doutor Alberto com o doutor Dirceu, né, foi quando o doutor Alberto se candidatou a senador, que ele se candidatou também. Aí foi que teve a... Né, eu não esperava aquilo, mas é natural da política. Agora, dois homens grandes, dois homens de história bonita, um como médico, governador, grande realizador, o outro engenheiro de Itajubá, grande engenheiro, grande realizador. O doutor Alberto eletrificou dos 114 municípios do Piauí, 88, com a luz de Boa Esperança. Foi uma das grandes obras dele, com poste de concreto e fio de metal fino. Isso é muito valioso dos 114 municípios. Só essa obra de eletrificação rural tirou o povo daquele motorzinho que tinha lá, quando era 9 horas desligava. Quantas vezes a gente estava aqui em Teresina e quando era 9 da noite, depois da passa para esse segundo, tiravam a luz, a gente ficava no escuro. Você lembra disso? Oh, não tenha dúvida. Eu estou um coroa de memória boa, porque eu estou com 80 anos agora, eu vou fazer em novembro, né, no dia 24, mas tem hora que dá um branco. Eu ia falar uma coisa aqui ainda agora e deu um branco, eu não falei, deixei de falar. E era muito importante, mas é natural da idade, né? É inerente à existência do homem, à maturidade do homem. Foi um prazer, disponha, quando precisar, conta comigo.